Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Resumão para Aviação. Hoje, mais uma bateria de perguntas, né, de questionários de peso e balanceamento. Então, hoje é o questionário número 2 do Resumão para a Aviação. Fica aqui o meu convite, mais uma vez, para você se inscrever aqui, caso você esteja assistindo através do YouTube, ou então para vocês que estão nos acompanhando nas demais plataformas que estaremos disponibilizando em breve. Siga, curta e envie também para os seus amigos aí, para as pessoas que você sabe que estão estudando, ou então que vão precisar de uma outra forma, né, de uma outra ferramenta, né, outra opção de ferramenta para ajudar nos estudos, né? Afinal de contas a gente sabe, né, moçada, que quem mexe com aviação, que estuda para aviação e tal, às vezes não tem tempo para estudar, ou então cansa, né? A gente ficar lendo ali um monte de livro, cansa pra caramba. Eu sei como é isso, dá aquele sono danado. Então é mais uma opção para vocês em forma de podcast. Tá aí na academia? Parabéns, continue fazendo os seus exercícios e ouvindo aqui e aproveitando para estudar nesse momento tão importante, tá certo? Como eu falei então anteriormente, vamos dar continuidade aos questionários de peso e balanceamento, tá bom? Então ajusta o seu fone de ouvido e vamos com a gente. A estabilidade longitudinal da aeronave será maior se o CG estiver mais à frente. A velocidade que deve ser mantida a 35 pés de altura sobre a pista, equivalente ou maior que 120% da velocidade de stall, denomina-se V2, né? A famosa V2. A velocidade obtida com o somatório ou a diferença entre a True Airspeed, né, a TAS, e a componente do vento denomina-se em relação ao solo. Corrijo, denomina-se velocidade em relação ao solo. A velocidade de stall de uma aeronave voando reto e nivelado é de 100 nós. Considerando que a aeronave seja submetida a um fator de carga 2, a sua nova velocidade de stall será de 141 nós. O Mach crítico de uma aeronave poderá ser aumentado com maior enflechamento. O voo para a alternativa deverá ser realizado em regime de long range. O comprimento da pista compreendido entre as duas cabeceiras denomina-se comprimento físico. Uma determinada pista de PCN 80/R/A/X/T possui rigidez e alta resistência. Isso aqui é interessante realmente a gente recordar dos principais termos aí, né, das nomenclaturas, né, se é técnica, etc, né. No cálculo da Accelerate Stop Distance, utiliza-se o comprimento da pista acrescido da stopway. Na consulta de uma MEL para um determinado componente de inoperante, aparece a letra O no campo de observação. Isso significa que existem procedimentos de operação. A velocidade selecionada para penetrar numa área de turbulência deverá ser suficientemente alta, com prevenção contra uma possível rajada ascendente. No terceiro segmento da trajetória de decolagem ocorre o recolhimento do flap e aumento da velocidade. Lembrando, essa é bem simples, né, a gente relembrar, né? Terceiro terceiro segmento é o segmento nivelado. Isso aí é mamão com açúcar. Considerando-se o balanceamento da aeronave, o centro de gravidade é normalmente expresso como porcentagem do ou da CMA, corda média aerodinâmica. A velocidade máxima utilizada para a aplicação dos freios é a VMBE. Durante a decolagem, a velocidade no exato momento que a aeronave deixa o solo denomina-se VLOF. Né?
O comprimento de uma pista, medido de uma cabeceira a outra, sem influência do vento e de obstáculos próximos às mesmas, denomina-se comprimento real. Uma aeronave com asa enflechada, ao ultrapassar uma rajada, rola numa direção e guina para a oposta. Quando ocorre essa situação, diz-se tratar de um tipo de instabilidade conhecida como Dutch Roll. A finalidade básica dos geradores de vórtice, que equipam diversas aeronaves, é reduzir o deslocamento da camada limite. O dispositivo automático de correção que atua no estabilizador do avião para manter a trajetória de voo independente da ação do piloto denomina-se MACTRIM. A denominação atribuída à quantidade de combustível que se encontra nos tanques de uma aeronave no momento em que a mesma está posicionada e pronta para decolar é Takeoff Fuel. Em relação à propagação sonora, pode-se dizer que é diretamente proporcional à temperatura do meio de propagação. Sabe-se que uma aeronave está equipada com Mach Trimmer e que este não atua no profundor da citada aeronave. Exclusivamente com base nesses dados, pode-se afirmar que essa aeronave possui estabilizador horizontal de incidência variável. O Tuck Under é um fenômeno provocado pela perda de sustentação proveniente do aparecimento da onda de choque na raiz da asa, causando o afundamento do nariz do avião. Isso aqui eu lembro de que também foi alvo aí, foi objeto de pergunta da seleção na Copa, né? Algumas pessoas reportaram teve essa mesma pergunta, obviamente em inglês, desse fenômeno. Nas altas velocidades, o retardamento da formação de ondas de choque ocorre quando as asas do avião são finas, com enflechamento. Mach crítico é a velocidade em relação à velocidade do som, na qual são formadas as primeiras ondas de choque sobre as asas. Uma das soluções que podem ser dadas para o aumento do Mach crítico é a utilização do aumento da espessura do aerofólio. Na prática, o que torna a aerodinâmica de alta velocidade um estudo diferenciado da aerodinâmica de baixa velocidade é a compressibilidade do ar. Para se calcular a velocidade do som, em qualquer altitude, deve-se considerar a temperatura absoluta, empregando-se a escala Kelvin. A velocidade na qual ou acima da qual o avião poderá deixar o solo e continuar a velocidade com segurança é a VMU. A situação em que o peso máximo de decolagem de uma aeronave sofrerá restrição será com o anti-ice operando. O combustível levado como margem de segurança, além daquele previsto para o voo, denomina-se reserva. O peso máximo com a qual uma aeronave pode pousar, determinado pelo fabricante, sendo limitado pela estrutura da fuselagem, é denominado peso máximo estrutural de pouso. A instalação dos winglets tem como finalidade reduzir a perda de eficiência nas extremidades das asas. Durante uma decolagem, ao atravessar uma tesoura de vento ocasionada por uma descendente, o avião sofrerá uma redução da sua trajetória ascendente. É relativamente semelhante àquela anterior que nós vimos há pouco. O amortecedor de guinada, que normalmente equipa os aviões para a correção de uma Dutch Roll, é o Yaw Damper. Moçada, vamos fazer uma pequena pausa aqui para lembrar a todos, né, caso você esteja aí no trânsito acompanhando os podcasts, então você está no trabalho, ou então de repente você está na academia, fazendo a sua caminhada, enfim. Eu faço aí uma sugestão para você, caso você queira reduzir aí o consumo
do seu streaming, né, consumo do seu pacote de dados, caso você esteja nos acompanhando utilizando a plataforma do YouTube, na parte superior ou inferior, dependendo do seu browser aí, né, do seu aplicativo, tem aí os 3 pontinhos onde você pode clicar neles e escolher na opção de qualidade. Você pode reduzir essa qualidade, né? Afinal de contas, como é um podcast, então você pode nos acompanhar utilizando uma taxa de transmissão, né? Uma qualidade menor, e aí com certeza vai poupar bastante megabytes do seu pacote, tá certo? Geralmente, quando eu gosto muito de ouvir podcast, geralmente eu coloco aí em 240 pixels, né? 240p, e aí fica um arquivo bem mais leve, e aí eu posso ficar horas e horas a fio aí acompanhando meus conteúdos que eu gosto, tá certo? Então fica essa diquinha aí para vocês. E também eu faço aqui peço a gentileza de vocês, se vocês perceberem aí uma pronúncia não tão certa, né, em relação ao inglês, alguma coisa assim, peço por favor que vocês relevem, por gentileza. Afinal de contas, não sou esse cara extremamente fluente, né? Eu tenho um Cal 4 ainda como o pessoal fala lá no hangar, Cal 4 ainda com V de cauda, né? Então eu peço a gentileza de vocês, se vocês nos perdoem aí se eu falar alguma coisa de inglês aí que não esteja tão correto assim em relação à pronúncia, tá certo? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Durante a trajetória de subida, após a decolagem, uma aeronave passa da camada de ar calmo para uma situação de vento de proa. Nesse caso, haverá um aumento do desempenho de subida e de sustentação. Sendo o efeito do vento relativo sobre uma asa enflechada proporcional ao ângulo de enflechamento, sua intensidade será decomposta em 2 vetores, que são paralelo e o outro perpendicular ao bordo de ataque. Com o aparecimento da onda de choque, existe a tendência da aeronave baixar o nariz, causado pela perda de sustentação. Esse fenômeno denomina-se tuck under. Indique, abaixo, a alternativa ideal utilizada para o retardamento do Mach crítico, afinamento do aerofólio. Em aeródromo de destino, o comprimento mínimo para a aterrissagem de um avião em pista seca é de 2.500 metros. Se a mesma estiver molhada, deverá ser de 2.875 metros. Como vocês verem, moçada, eu deixei bem claro nos vídeos passados, é que eu não vou estar mostrando como fazer a cálculo, etc. Utilize esse exemplozinho que tem aqui, né? Ou melhor, essa pergunta como exemplo, né? E aí a gente recorda como fazer esses cálculos aqui, já que afinal de contas a resposta correta já está disponível aqui, né? De 2.875 metros, nesse caso especificamente. A velocidade escolhida para a descida num procedimento de drift down deve assegurar alcance suficiente. O regime usado para voar até a alternativa após uma arremetida no destino original é usualmente o de long range. O comprimento de uma pista, medido de uma cabeceira a outra, corrigida para a existência de obstáculos próximo à cabeceira e para efeitos de vento e gradiente de pista, é denominado comprimento retificado. Se eu puder dar uma dica também, nesse ponto aqui, eu procuro, como são 3 as opções, né, retificado, real, né, comprimento retificado, comprimento real, e o terceiro que eu não recordo agora, mas é o seguinte, particularmente eu procuro sempre denominar elencar um só para eu me focar nele. No caso aqui é retificado, né? Toda vez que eu falo em obstáculos, eu lembro de retificado, e aí fica um pouquinho mais fácil de lembrar os outros demais ali, né? Chega na hora ali da prova, o nervosismo a gente acaba esquecendo, né? Então eu particularmente gosto de lembrar de obstáculos, retificado. A CMA de um avião vai da STA 620 até a STA 780. A STA do CG é de 677.
10,6% e seus limites dianteiro e traseiro são, respectivamente, 10% e 35% da CMA. Conclui-se, portanto, que o CG está atrás do limite traseiro. O peso operacional vem a ser o peso do avião mais o combustível na decolagem. Numa asa enflechada, se o stall ocorrer na ponta da asa, poderá provocar pitch up. Após a decolagem, um avião passa da camada de ar calmo para a camada em movimento com vento de cauda, devido a um wind shear próximo à superfície. Durante a trajetória de subida, o referido avião terá perda de sustentação. As superfícies que, quando comandadas, se abrem no extradorso das asas com a finalidade de reduzir a sustentação e criar arrasto, denominam-se spoilers. Em um aerofólio, os filetes de ar da camada limite têm sua velocidade subsônica. O Mach crítico de uma aeronave é o número Mach na qual a velocidade do vento relativo atinge 1.0 da velocidade do som em determinado ponto da asa. Nos voos de alta velocidade, o centro de pressão desloca-se para trás. O fenômeno conhecido como Dutch Roll é consequência primária de um movimento de guinada. O deslocamento da camada limite é amenizado pela utilização dos Vortex Generators. Durante a trajetória de subida, o referido avião terá perda de sustentação. O Mach Trimmer compensa as constantes variações do número de Mach e atua no estabilizador horizontal. O enflechamento das asas proporciona às aeronaves um aumento do Mach crítico. O combustível a ser consumido na viagem, da decolagem ao pouso, sem margem de segurança, é o trip fuel. Somando-se os pesos dos passageiros, bagagem, carga e correio, obtém-se o peso denominado carga paga. À medida que o CG de um avião desloca-se para a frente, ocorre uma maior dificuldade para ser manobrado. O ajuste do estabilizador horizontal variável é realizado em função do ou da posição do CG. Ponto final nesse resumão. Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui, ficou junto com a gente aqui nesse segundo episódio. Eu agradeço aí a sua presença e lembro você, reserve sempre, pessoal, pelo menos alguns minutos aí do seu dia para você sempre estar ouvindo um pouquinho aqui dessas questões que vão te ajudar, tenho certeza, a fixar ou então relembrar conceitos que você já estudou lá atrás, tá certo? Vale a pena você estar se esforçando um pouquinho. Aproveita também, faça o meu convite de você se inscrever, caso você esteja no YouTube, se inscreva, deixa o seu curtir e também, claro, compartilhe para que cada vez mais e mais pessoas possam se beneficiar e utilizar dessa ferramenta que é as perguntas, né, os questionários ou resumo em forma de áudio. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e por favor se inscreva aqui no Resumão para Aviação. A gente se vê no próximo resumão.